Não foi dessa vez, hein, que o Rogério Ceni pôde comemorar uma vitória contra o São Paulo. É verdade que o Flamengo criou muitas chances, mas um erro individual do goleiro Hugo Souza, decidiu o jogo no Maracanã. O goleiro Hugo, não tinha que ter posto outro goleiro? Ou estava jogando com o Diego Alves. Diego Alves se machucou. Entrou o Hugo, que tem jogado para burro. Nossa, quanto jogo, ele tá tomando muito gol, mestre. Não é ele que está tomando, é o time que está tomando. Nossa, ele tomou já 10 gols em 2 jogos. Mas ele salvou o Flamengo vários jogos. E o erro dele... Mas uma falha isso aí. Não é o suficiente para acabar com a carreira do rapaz. Ave Maria, ó. Epa! No meio da perna, foi? Agora você vê uma coisa. Sim. Agora você vê uma coisa. Fala, lá vai o mestre agora. Aqui. O São Paulo errou umas 50 saídas de bola. E a gente vai falar da... Oferecendo ao Flamengo condição de fazer o gol, inclusive com o Arrascaeta, que é um craque que perdeu praticamente um gol feito. Sabe, esse é futebol, é jogo. É aleatório esse negócio. Sabe o que acontece, Michele? Infelizmente, os treinadores da nova geração de hoje, né? Eles praticam o antifutebol. Porque você atrasar essas bolas para o goleiro, seja qual goleiro for, a maioria dos goleiros não sabe jogar com o pé. O princípio é eles saberem segurar com as mãos, né? Então, quando os zagueiros atrasam a bola para os goleiros, eles estão praticando o antijogo e condicionando, né? Fazendo com que eles tenham maior possibilidade de erro. Porque não é possível você ficar sempre atrasando para o goleiro todas as bolas. Não, é errado, eu nunca vi isso. Michele, porque um zagueiro quando atrasa para o goleiro, se o goleiro estiver apertado, geralmente dá o chutão. Por que o zagueiro não dá o chutão ele? Então, mas antigamente os zagueiros faziam Era normal. davam chutão, era chutão. Por isso que eu falo que hoje eles praticam o antijogo, o antifutebol. Não é possível ficar atrasando a bola para o goleiro durante uma partida 200 vezes. Cadê o lance do... Uma dessas vezes ele vai falhar. Cadê o lance? A grande vantagem dessa nova regra que permite, que proíbe atrasar a bola, o goleiro pegar com a mão, olha lá. Portanto ele tem que jogar com os pés, é quando o jogador de defesa estiver numa situação crítica e ele tem que tocar a bola para trás para que o goleiro se livre dela. Mas não é o caso, mestre. Mas não é o caso. O que está acontecendo, o Miller tem toda a razão, é que acontece o seguinte, o medo de perder jogo no futebol atual e que só interessa o resultado, nada mais, faz com que os zagueiros e o goleiro fiquem naquela ninguém de toca a bola para um, toca para trás, toca para trás, toca para trás. Que isso? A saída de bola, por exemplo, do São Paulo, é preciso que o Fernando Diniz pare com isso. Não deu certo. Já faz muito tempo que o São Paulo está tentando utilizar esse recurso de saída de bola curta e que não dá certo. A gente vai falar até sobre isso com o Zé Paz daqui a pouquinho. Ah, é? Porque são duas situações diferentes, Michele. Uma coisa é você sair jogando com o goleiro e com o seu companheiro dentro da área e você não estivesse sendo apertado, pressionado pelo adversário. Porque o cara recebe a bola na fogueira. Exatamente. Ali, não é igual ao nosso podcast. Entendeu? Você receber a bola, sair jogando e ninguém te apertar, tudo bem, você toca pra cá, toca pra lá, etc, etc. Agora, o Flamengo fez essa pressão no São Paulo no segundo tempo e quase fez o gol, porque o São Paulo errou várias vezes. Então, eu estou dizendo, pra mim isso é um antijogo. Vamos chamar o Zé? Quem que é o zagueiro que atrasou essa bola pro... Foi o Gustavo Henrique. Então, é erro dele. Erro dele. Parabéns pra ele. Leonardo Pereira. Quer culpar foi o Léo todo Pereira. mundo. Você quer culpar Exatamente. O Léo Pereira estava do lado, ele joga do lado esquerdo. Então foi o Léo Pereira que acabou fazendo com que o Hugo Souza se ferrasse. Bom, José Paz, você tá aí hoje com a gente, é isso? Você tá no CCT da Barra Funda. Queria que você atualizasse as notícias do São Paulo e falasse um pouquinho mais sobre a repercussão desse jogo de ontem. Boa noite, querido. Boa noite, minha querida Michele Gianella, um prazer enorme estar de volta aqui no Gazeta Esportiva para falar do São Paulo. Primeiro vamos com os números do jogo, preparamos aí uma tela para a gente destrinchar juntos o que foi essa vitória do São Paulo por 2-1 para cima do Flamengo lá no Maracanã. Duas coisas me chamaram muito a atenção nas estatísticas dessa partida. Primeiro, número de finalizações do São Paulo.
4 finalizações, todas no segundo tempo. No primeiro tempo, o São Paulo não chutou uma bolinha sequer lá no gol do Diego Alves. Um outro dado interessante, posse de bola. 50% para o São Paulo, 50% para o Flamengo. Mas, apesar disso, o Flamengo dominou a primeira etapa. Teve aí cerca de 7, 8 chutes lá no gol do goleirão Thiago Volpi. Enfim, o Flamengo amassou o São Paulo no primeiro tempo. E aí eu estava ouvindo vocês comentando aí, o Mestre, o Miller, enfim, sobre a saída de bola do São Paulo. A saída de bola do São Paulo no primeiro tempo quase complicou mesmo de vez a vida do Fernando Diniz e da zaga do São Paulo. E por quê? Porque o São Paulo faz o seguinte, Michele, ele abre os dois laterais, ele abre os dois zagueiros, perdão, nas laterais, e aí dois jogadores afundam no meio. Geralmente um volante ou até um meia mais avançado, o Igor Gomes, em duas situações. O Igor Gomes uma hora veio, tentou receber, tentou fazer o passe, perdeu, o Gabigol pegou essa bola, chutou, o Thiago Volpi defendeu. Depois o Luciano tentou sair jogando pela direita ali, o Diego Costa não conseguiu chegar na bola. Aí o Flamengo veio pela ponta esquerda, invadiu, cruzou, quase gol do Flamengo, quase o Flamengo fez 1-0 para cima do São Paulo. E aí, é claro, que o Fernando Diniz foi questionado sobre esse esquema. Seria um esquema kamikaze, um jeito kamikaze de jogar? Responda aí, meu amigo Fernando Diniz. Quanto aos erros que a gente cometeu, a única coisa é que não tem nada assim de kamikaze, como algumas pessoas acham, porque treinar o que a gente treina para poder sair é muito treino. De todos os lugares que eu passo, então a rotina de acerto que a gente treina muito. Então é difícil explicar um pouco por que a gente errou. Do primeiro tempo, somente estava bem do meu lado, eu achei que pela falta da gente acelerar o jogo em alguns momentos, oportunizou o Flamengo a recuperar a bola. Os jogadores a gente já tinha vencido linha de marcação e às vezes demorava para agredir a outra linha do Flamengo. Os jogadores que tinham sido já ultrapassados conseguiam voltar e fazer tipo como se fosse um sanduíche. Aconteceu isso umas 2 vezes. E os outros erros que aconteceram, assim, é difícil você precisar, porque teve um pouco de erro técnico, um pouco de o time tá com o jogador com o posicionamento do corpo mal orientado para poder acelerar. Não é uma coisa muito simples para identificar assim de sopetão. O que eu consigo enxergar foi que a gente jogou com uma certa morosidade quando a gente rompia a linha, e até mesmo às vezes quando a gente ia começar a construção do jogo lá de trás, a gente costuma ser um time mais acelerado. Tá aí então a palavra do Fernando Diniz, Michele. Na minha modesta opinião, é kamikaze sim. Por quê? Porque ele sai jogando pelo meio. Então se você perde essa bola no meio, o jogador adversário já sai na cara do gol, como foi o caso do Gabigol ali. Ele só não fez o gol porque o Thiago Volpi está numa fase assim espetacular. Daqui a pouquinho eu volto mais para falar dessa partida e da repercussão no lado do Flamengo, no lado perdedor, o Rogério Ceni. Michele, daqui a pouquinho eu volto. Pois é, estreou com derrota, né, Zé Paz? E aí, mestre, comenta, por favor, sobre essa saída aí. Olha, é o seguinte, o princípio, o conceito inicial de sair jogando é perfeito. É aí mesmo, tem que sair, bola no chão, tocando e tal. A dinâmica disso é que está errada no caso do São Paulo. Por quê? Porque você sair jogando é sair, é ir para frente, é levar a bola à frente. Tá. E não ficar tocando a bola para trás, tocando, porque isso tira a confiança do jogador que está fazendo essa troca de passe, principalmente do goleiro, e aumenta a confiança do adversário, que pressiona, porque ele sabe, primeiro, que o zagueiro não sabe jogar bola. Sabe, o zagueiro joga menos que qualquer outro jogador do time. Goleiro ainda mais. Se você fica tocando a bola lá atrás, o Miller foi atacante, sabe o que é isso? Ele vai e parte para cima com confiança. E você vai perdendo a confiança. E vai perdendo o ritmo de ataque. Concorda, Miller? Até porque, Michele, são erros capitais, né? Você perdeu ali, você vê no primeiro tempo, nessa saída de bola errada do São Paulo, o Gabigol é que ele chutou em cima do Volpi. Então, facilitou a defesa do Volpi. Mas, no caso do Flamengo, errou, levou o segundo gol e agora vai ter que correr atrás, né, do resultado aqui no Morumbi. Então, acho que quando você... aquele negócio, eles colocam o fundamento de futsal no futebol. Isso que eu acho errado. Por isso que eu falo que é um antijogo, é um antifutebol. Isso no salão, tudo bem, futsal, a quadra é pequena, é uma outra coisa, é uma outra dimensão. E o campo é muito grande, quer dizer, então dá margem de você mais acertar do que você errar. Então, só que os times de hoje, não. Os times de hoje, na sua maioria, eles gostam, eles querem errar.
Porque você sair jogando dentro da sua área grande, você perde a bola ali, não tem jeito. Não pode. Bom, José Paz, você volta agora. Você tem mais informações pra gente, direto aí do CCT da Barra Funda? Essa derrota do Rogério, pegou mal na estreia dele no Flamengo? A gente não pode dizer que pegou mal. Foi o primeiro jogo do Rogério Ceni. Ele teve praticamente aí um treino para preparar a equipe para essa partida super importante contra o São Paulo. E ontem, antes do jogo começar, na entrevista pré-jogo, ele falou que ia colocar um time em campo à la Jorge Jesus, como ele gosta. E ele fez isso sim. A gente até teve essa discussão hoje aí na redação. O pessoal estava nervoso, dizendo que não, ainda não é o time ideal, não tinha nada a ver com o Jorge Jesus. Eu acho que tinha. Ele botou o Bruno Henrique lá pertinho da área, perto do Gabigol. O Bruno Henrique não teve que marcar lateral. Eu sei que o Miller adora quando o atacante marca lateral, né, Miller? O Bruno Henrique não teve que marcar lateral. Botou o Michael para correr. Um time muito mais compacto, muito mais intenso. E depois, na entrevista coletiva, o Rogério Ceni analisou essa derrota do Flamengo por 2-1 ontem no Maracanã. Vamos ver. O Flamengo jogou bem. É uma pena, frustrante é você sair com a derrota, na maneira que foi. Mas eu fico feliz de ver a maneira como eles se portaram, como eles se comportaram dentro do campo e como foi jogada a partida. Se fosse 2-3-0 no primeiro tempo, não estaria justo, estaria normal. Mas o futebol é assim. As oportunidades importantes que nós criamos bastante, lançamos um pouco de bola demais, fizemos muitos lançamentos longos e esse time é um time de mais característica curta de toque de bola, talvez pelos pontas ofensivos que nós temos e não os meias que jogam pelos lados normalmente, né? Mas nós fizemos uma bela partida, uma pena o resultado final. Pois é. O Rogério, eu concordo em que sentido? Não todo time fez uma boa partida, até porque ele está sem a zaga titular. Esses dois zagueiros aí batem cabeça, a defesa do Flamengo hoje é fraca. Você pode ver que o primeiro gol do Brenner, ele recebeu um lançamento por dentro, quer dizer, os zagueiros em linha, ali uma bola metida é fatal. Quem jogou bem para mim foi o Gabigol, né? O Thiago Maia quando entrou, o Vitinho jogou bem, agora o Bruno Henrique de novo, a Arrascaeta está fora de forma e o Bruno Henrique não fez uma grande partida. Acho que o São Paulo teve um pingo de sorte, é verdade, mas o Flamengo, mestre, para mim, ele deixou de matar o jogo no primeiro tempo, porque as melhores oportunidades foram do Flamengo, não é não? Sem dúvida, foi isso mesmo. Só que eu vou discordar do meu querido Vasco, viu? Que o time do Flamengo com o Rogério tenha jogado ao estilo do Jesus. Não foi. É um time, o futebol magnífico, extraordinário, esplêndido do Flamengo no tempo do Jesus, se deu por conta, sobretudo, do espírito ofensivo de toda a equipe. A equipe inteira olhava para frente e jogava para frente. E jogava com velocidade, e jogava com qualidade. As ausências que o Flamengo teve contam muito, mas o time não tinha mesmo. E, além do mais, o que ele me faz? No segundo tempo, precisando ganhar o jogo... Tira o Gabigol. Tira o Gabigol. E tira... Ali ele errou. E põe o Thiago Maia. Dois volantes. Velho. José Paz de volta lá do CCT da Barra Funda. Quer dizer, então, que o Rogério Ceni tem um carrasco no time do São Paulo? Conta isso pra gente, Zé. Tem um carrasco sim, mas antes de falar do carrasco, eu queria dizer aí para o mestre Alberto Helena Júnior que ele disse que discorda de mim em relação ao esquema do Flamengo, ao Jorge Jesus, enfim. Se o mestre discorda de mim, Michele, eu tô errado. O mestre é o nosso camisa 10 e eu sou o menino da base que está subindo aqui. E por falar em menino da base, vamos falar do Brenner. Carrasco, como você disse aí, do Rogério Ceni, nós preparamos uma tela justamente para falar dele. E olha só, o Brenner na Copa do Brasil, 6 gols até agora. 2 contra o Fortaleza na partida de ida das oitavas de final, 2 na partida de volta e 2
ontem contra o Flamengo, ele que é um dos artilheiros, como eu disse aí, da Copa do Brasil, e conquistou essa artilharia justamente contra o Rogério Ceni, que é o ídolo maior aqui do São Paulo. E aí, o Fernando Diniz foi para a entrevista coletiva e falou justamente sobre o Brenner e também sobre os outros jogadores de Cotia, que ele está subindo, que ele está usando bastante no elenco profissional e que ele já está deixando aí, Michele, vamos dizer assim, um legado para o São Paulo daqui para frente. Fala, Diniz. Acho que é uma das conquistas que a gente teve aqui, está tendo, o Brenner, mas não só o Brenner, né? O Sara, que era um jogador que era praticamente desconhecido do torcedor são paulino, o próprio Diego, a volta do Antony o ano passado, quando cheguei ele estava 5 ou 6 partidas no banco, e a melhora na condição de jogo do Bruno Alves, como hoje ele é um jogador que é muito mais completo para sair jogando, o próprio Luan. Então acho que todos os jogadores melhoraram, de maneira especial os jogadores da base de Cotia. Hoje o Brenner fez diferença mais uma vez, fez 2 gols. No jogo passado o Igor Gomes acabou decidindo. E a melhora de todos os outros jogadores, eu acho que a melhora do Volpi, que com a saída com os pés, que é uma coisa que ele evoluiu muito, já era um jogador que defendia muito bem quando precisava dele, hoje é também um goleiro mais completo. Acho que individualmente muitos jogadores evoluíram e essa melhora dos jogadores, eu acho que o maior legado é a evolução não só do Brenner, mas que de todo o elenco. E aí, o que vocês acham do Brenner? É esse carrasco malvado? É um artilheiro implacável, o menino. Muito bom, né? O cara faz 2 gols cada partida, pô. Não é brincadeira. E não é que seja aquele trombador, aquele cara que fica lá dentro da área pegando sobra para botar para dentro, para entrar na... Não, um jogador que sabe jogar, ele vem aqui, toca a bola. Eu me lembro dele no time de base do São Paulo, Copa São Paulo, de juniores, e ele já mostrava um grande futebol. Eu não sei por que demorou tanto para acontecer. Sobretudo no Fluminense, onde ele poderia ter uma grande chance, quando foi emprestado. Gosto demais dele. Agora, esse Fernando Diniz, ele tem que sair fora, Diniz. Por quê? Porque está ganhando. Ué, mestre. Está ganhando demais. Queria que perdesse. Para essa torcida, para essa campanha que é feita contra ele, esse bando de torcedores e não torcedores que atacam o Fernando Diniz de cima e embaixo, para eles é um inferno isso. O Mauro está ganhando, gente. Como é que faz? Brenner, Miller. 2 coisas. Ele fica invisível diante dos seus zagueiros adversários e ele sabe se posicionar, né? O poder de finalização dele. Se o atacante tem que saber finalizar. E ele sabe finalizar com os 2 pés e fica invisível, né, diante dos zagueiros. Isso aí Ele não se intimida, né? O atacante tem que entender que ele é a própria linha e ele sabe disso.